E aí, pessoal, dia agitado para os lados do Grêmio, muitas notícias e expectativas fora do campo e, óbvio, a necessidade dentro do campo lá no fim do dia. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com essa mensagem. Você precisa conhecer esse novo mercado, onde você trabalha no conforto de sua casa e ganha em dólar. Então clique no link da descrição e conheça um método simples para ter ótimos ganhos. Dê uma olhada nos depoimentos das pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clique no link da descrição e entenda mais e seja também um caso de sucesso. Um dia agitado, pessoal, agitado, eu diria até um dia nervoso. Por quê? Porque fora do campo nós temos muitos assuntos a tratar, muitas novidades que o final de semana nos alimentou e no fim do dia nós temos o jogo do Grêmio e aqui eu vou colocar também a escalação para o jogo de logo mais e como que o Grêmio vai se portar nessa decisão. Sim, senhor, uma decisão de Copa do Mundo contra o Lanterna Chapecoense. É jogo de vida ou morte. Mas antes, vamos tratar das negociações, depois a gente fala do time e da partida. Vijaçante, o volante box-to-box que estava no Cerro Porteño, é jogador do Grêmio. O Grêmio deve anunciar, eu acredito que ainda hoje, tá? Ainda hoje a gente deva ter o anúncio desse jogador, a proposta já foi aceita, o modelo de contrato, o jogador gostou muito, o Cerro Porteño da mesma maneira, o negócio já foi posto, os contratos já foram trocados, apenas trocas de assinaturas e definições neste sentido. Hoje pela manhã, eu mais uma vez tentei entender melhor a participação do Churin nesse negócio. Por que eu digo isso? Trouxe um conteúdo para você sobre o Churin há um tempo atrás, porque o Churin recebeu propostas de outros clubes brasileiros. E o Churin, mesmo lesionado, mesmo em dificuldade, ele disse: eu vou ficar aqui porque eu vou tirar o Grêmio dessa situação aqui. Eu não quero ter esse carimbo na minha carreira, não. E ele foi fundamental também para explicar o ambiente do Grêmio pro Vijaçante, que é um jogador de 24 anos, mas que é uma liderança. O jogador é titular do Cerro, capitão do Cerro, jogador de seleção paraguaia, jogador que tem um histórico muito interessante nesse início de carreira. Ele é jovem ainda, ele tem a idade do Ferreira, por exemplo. E ele está vindo pela porta da frente, saiu pela porta da frente do Cerro, ele tem uma série de situações interessantes e ele chega neste ambiente aqui muito respaldado pela palavra de Churin. Eu queria alimentar isso porque é importante a gente colocar um grupo mais sadio. Nós vamos depois falar no final desse conteúdo do time, vocês vão entender um pouco mais como que o Filipão está moldando esse novo grupo do Grêmio que está se formando a partir de agora. Então essa é a primeira situação, o primeiro ponto do dia. Expectativa sim para o anúncio desse jogador, talvez depois do jogo, por uma questão de foco, mas eu tenho expectativa de que hoje, oficialmente, o Grêmio tenha um novo reforço. Segundo ponto importante da gente colocar, Campas, 21 anos, colombiano do Tolima. Jogador nas últimas horas, as coisas evoluíram. O Grêmio não tinha feito proposta por ele. O Grêmio não tinha feito, o Grêmio tinha sondado, entendido e não tinha feito proposta. Parece que nas últimas 24 horas o negócio andou. No final do dia de ontem eu fiz um conteúdo, hoje de manhã eu confirmei isso e o negócio de fato andou. Tá? Esse jogador está fazendo pressão para vir. O Grêmio fez uma proposta abaixo da ambição do clube. A gente não tem ainda a ideia da oficialidade disso. O Grêmio trata, olha, a gente quer e tal, a gente analisa, a gente gosta do nome. Para quem não conhece, Campas é um meia canhoto de muita habilidade, é baixo, joga exatamente na posição que hoje seria do Jean-Pierre, mas ele é um meia que chega e bate forte de fora da área, muito rápido, muita taxa de trabalho, também gosta de coordenar o jogo, mas parece ser mais um meia atacante, assim, jogador que joga por dentro, não é jogador de lado, jogador por dentro, mas realmente é muito habilidoso, muito rápido, e a principal característica é o chute de média distância.
Abriu e a canhota dele pega e pega pesado, bate forte na bola, jogador interessante. Então, esse é o segundo ou a segunda expectativa e a segunda situação que a gente vai analisar durante o dia. Por quê? Porque também deve avançar hoje durante o dia, para que após o jogo a gente tenha também essa expectativa. Campaz, Hamilton Campaz, 21 anos, meia de pé esquerdo do Tolima. A gente avança. Outra expectativa para hoje, que não é uma definição de hoje, mas também deve fazer parte da pauta do Grêmio hoje. Ferreira, eu trouxe para vocês ontem, no final do dia, que a expectativa com relação a Ferreira neste momento é de um Grêmio decepcionado, e um Grêmio que não vai fazer grandes avanços. E isso indica o quê? E nós vamos saber durante o dia. Isso indica que a tendência neste momento é que o Grêmio procure outro jogador para a posição. Isso mesmo. Não vai contar com Ferreira de forma dentro da... Não que vai tirar o Ferreira, nada disso. Ferreira faz parte do grupo. Mas o Ferreira pode sair a qualquer momento até o dia 31. Então o Grêmio não vai ficar esperando ele sair para correr atrás. Isso também é um ponto interessante, que o dia de hoje deve avançar em matéria de colocação de situações. E finalmente, o jogo. O técnico Luiz Felipe Scolari começa a receber o quê? Os reforços do departamento médico. Michael de volta, Douglas Costa de volta, Rafinha de volta. 3 reforços importantes. E por fim, o reforço de contratação. Borja estreia. Olha o que isso representa dentro do contexto que a gente está discutindo. O Grêmio hoje tem 4 reforços em relação ao grupo que vinha trabalhando. E isso deve dar consistência para o time. O time que eu tenho neste momento tem Chapecó, Wanderson, não Rafinha, Wanderson joga Jeromel, Rua e Cortez, o meio-campo com Thiago Santos, Darlan e Jean-Pierre, e aí Douglas Costa começando a partida, Alisson do outro lado e na frente Borja. Um Grêmio diferente, um Grêmio que já tem Douglas Costa como opção técnica e a gente precisa dela, e claro, a figura de Borja na frente, um centroavante vigoroso que vai lutar muito pela bola lá, vai começar a brigar pelo jogo lá na frente e vai fazer do Grêmio um time mais forte. Hoje não tem escapatória, gente. Hoje é vencer ou vencer. Por quê? Porque é um jogo contra um adversário que é o pior do campeonato e que o Grêmio não pode mais marcar passo. O Grêmio precisa avançar, o Grêmio precisa se aproximar dos times para sair dessa tenebrosa situação. O Grêmio está a 8 pontos para sair da zona de rebaixamento. Um jogo como esse hoje é definitivo. Depois tem jogos difíceis, aí tem que sair com o São Paulo. Tem um monte de jogo complicado para o Grêmio. E a gente precisa fazer vitória e fazer valer essa condição. Não fez os pontos que precisava fazer contra a equipe do América, mas agora não tem escapatória. Tem que ir lá e tem que fazer, e a partir daí começar a avançar. Portanto, o dia é de grande expectativa, de grandes situações e novidades. E nós vamos estar aqui para contar para você assim que elas começarem a acontecer. E à noite vou comentar aqui na Rádio Bandeirantes. Talvez depois a gente possa fazer uma live mais tarde. Mas em princípio estou aqui no Esporte Band RS, conto com a presença de todos vocês. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.